O medo é uma resposta muito natural ao ser atacado e todos sentem isso. As pessoas que dizem que não têm medo de nada estão se enganando. Os membros das forças de elite britânicas, os SAS, sentem medo como qualquer outra pessoa. Na verdade, qualquer pessoa que afirmasse não sentir medo nunca passaria no processo de seleção do SAS. O medo é considerado pelas forças de elite como uma emoção positiva. Contudo, é possível ficar imóvel pelo medo, como um coelho confrontado por uma cobra. E é esta resposta que as tropas inimigas procuram nas suas vítimas. A atitude da sociedade muitas vezes considera o medo uma emoção negativa, mas o oposto é verdadeiro. O medo pode ajudar as tropas combatentes, pois elas podem controlá-lo e usá-lo em sua defesa. Quando você está assustado, as glândulas suprarrenais liberam adrenalina na corrente sanguínea. O efeito disso é que, pelo menos por um curto período de tempo, o corpo pode reunir reservas internas de energia e força. É o equivalente a um carregador turbo de um carro. As pessoas podem correr mais rápido e levantar pesos mais pesados, e seus sentidos são aguçados: visão, audição e os sentidos do olfato, tato e paladar. Este é um mecanismo de sobrevivência que todos os animais possuem, incluindo os humanos, e é a base da reação de lutar ou fugir ao estresse. O perigo numa situação de combate é que as tropas possam perder o controle de toda esta energia útil e entrar em pânico, pelo que tem de aprender a coordenar estes poderes de emergência. Em parte, isso é uma questão de focar a mente na tarefa em questão. A maioria das pessoas, incluindo soldados de elite, pode realizar atos surpreendentes de coragem ou força em uma situação tensa que de outra forma estaria além do seu alcance. Esse é o poder da adrenalina. Em situações de autodefesa, os soldados precisam ter um desempenho eficiente usando sua adrenalina. Concentração, senso de oportunidade e treinamento básico, tudo isso se junta para ajudá-los a aproveitar ao máximo o medo. Aprendendo a respirar. Uma maneira de exercer controle sobre o que está acontecendo é usar uma técnica de respiração. As tropas inspiram pelo nariz e concentram-se em um ponto cerca de alguns centímetros abaixo do umbigo e contam até 5. Eles retêm a respiração por mais 5 segundos e depois respiram pela boca. Eles tentam repetir o ciclo se tiverem tempo. Isso os ajuda a usar seus reflexos de adrenalina, algo que eles podem recorrer quando confrontados com uma situação de vida ou morte. Por exemplo, se um soldado acordar durante a noite e encontrar o seu acampamento em chamas, ele pode usar exercícios respiratórios para ajudá-lo a avaliar a situação e escolher a ação certa em vez de entrar em pânico. As reações das tropas de elite são super rápidas, e é por isso que estas tropas são as melhores das melhores, e para elas, o tempo parece abrandar. Civis que sofreram um acidente de carro, onde o carro capotou, também descreveram frequentemente como tudo parecia estar em câmera lenta. Nesse estado de espírito, as pessoas podem ver tudo o que está por vir, inclusive socos e chutes, e ter tempo para evitá-los. Ao controlar a respiração e concentrar-se no que está a acontecer à medida que a adrenalina flui, os soldados de elite podem decidir o que fazer a seguir e agir. Se eles estão iniciando uma sequência de ataques para a qual foram treinados, eles se concentram em onde cada ataque irá acertar. Ao mesmo tempo, os soldados precisam permanecer tão relaxados quanto possível, para evitar que os músculos se contraiam e fiquem demasiado tensos. Isto só irá dificultar os seus esforços. Aprendendo a perder. Muitas pessoas relutam em lutar, não só porque não querem se machucar, mas também porque têm medo de perder. Contudo, é importante que os soldados aprendam a perder antes de aprenderem a ganhar. É aqui que entra o treinamento. Se estiverem acostumados a simular lutas com parceiros de treino, perderão gradativamente o medo da derrota, que poderia paralisá-los em uma situação de autodefesa da vida real. O agressor na rua pode muito bem ser maior e mais forte que o soldado. Por mais forte que seja, o agressor carece de disciplina. Se o soldado tiver uma atitude mental forte e tiver vencido o medo de perder, ao vivenciar a realidade do combate, o agressor excessivamente confiante ficará surpreso. Por outro lado, em vez de ser intimado, o soldado de elite avança e desfere um ataque eficiente. Ao ser atacado, o agressor não saberá o que fazer, dando ao soldado a chance de prosseguir e completar sua sequência de combate. Lidando com a dor. Todas as pessoas têm, compreensivelmente, medo da dor,
mas a dor é natural e útil e evita que os soldados danifiquem os seus corpos com ações imprudentes. A dor diz aos soldados que algo está errado para que eles possam fazer algo a respeito. Sem dor, o corpo aceitaria queimaduras e feridas prejudiciais. No treinamento, os soldados são treinados para compreender a função da dor. Eles podem então vencer o medo disso. A dor e o medo andam juntos de várias maneiras e ambos podem ser superados. Numa luta, quando a adrenalina está fluindo, o corpo pode suprimir temporariamente a dor. Em combate, as pessoas que tiveram membros quebrados, foram esfaqueadas e até baleadas, muitas vezes só percebem depois da luta. A dor só começa quando a adrenalina retorna às glândulas suprarrenais. Só então os soldados tomarão consciência dos seus ferimentos. Preparação e o treinamento dos soldados de elite para uma luta física pode ser resumida em: deixe a adrenalina fluir quando o conflito for inevitável. Controle a nova energia. Controle o medo de brigar. Controle o medo da dor. E use técnicas de autodefesa. E lembre-se, esteja sempre preparado.